Então, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer muito o fato da Maria Carolina ter aceitado dar essa aula para a gente. Eu pedi para ela dar uma aula para a gente de miopatia metabólica, mais especificamente voltado para um tipo de miopatia, que a gente tem alguns casos lá no PPMG, é sempre um desafio diagnóstico. A Maria Carolina é nutrologista pediátrica, ela é médica lá com a gente no Instituto de Pericultura e Pediatria Martagão de Esteira, especialista em nutrologia e suporte nutricional pediátrico pela AMB-SPP e presidente da Braskem do Rio de Janeiro e membro do Departamento Científico de Nutrologia da Soperge. Então, Carol, todo mundo ansioso para assistir sua aula. Gente, muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Estou nervosa porque há muita gente muito importante aí nessa aula, muito inteligente, mas eu espero que a gente possa trocar algumas ideias sobre isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema me interromper, tá? Bom, quando a gente fala em doenças, em miopatias metabólicas, a estrela da aula se chama carnitina, né? A carnitina, ela não é um aminoácido, como vocês podem já pensar, e assim, sempre existe essa dúvida, o que é a carnitina, né? A carnitina é uma substância que é produzida no nosso organismo, e ela é produzida no cérebro, no fígado, nos rins. Ela é produzida não em muita quantidade, mas em quantidade suficiente, se nós tivermos um metabolismo adequado. Ela é produzida a partir da lisina com metionina e utilizando alguns cofatores que vão ser necessários para a sua síntese, assim como o ferro, a vitamina C, a niacina, a peridoxina, que são vitaminas do complexo B. Então, se você, mesmo que você tenha metabolicamente uma condição adequada de produção de carnitina, se você tiver alguma deficiência desses cofatores, você vai ter uma produção diminuída. Isso a gente pode ver em vários grupos, em vários nichos, né? Muito em pacientes extremamente desnutridos. Um nicho que a gente tem que pensar muito, principalmente para quem faz adolescente e adulto, são os pós-bariátricos, tá? Os pós-bariátricos são pacientes que, muitas vezes, eles têm que ser suplementados de carnitina se eles não estiverem fazendo uso adequadamente das vitaminas de complexo B, se não tiver um nível sérico adequado de vitamina C, e aí eu lembro a vocês que é muito difícil a gente dosar a vitamina C, não são todos os laboratórios que dosam vitamina C, porque a vitamina C é fotossensível. Então, entre a coleta do sangue e o resultado, você vai ter uma perda. Então, a ingestão de vitamina C ela é quantificada muito mais em recordatório alimentar do que em dosagem. E pacientes com perda de massa muscular muito grande, que você tem perda com um aminograma, com um padrão de aminoácidos diminuído, além da deficiência de cofatores, como são os bariátricos, você pode ter uma deficiência de aminoácido. Então, vocês estão vendo que quando a gente pensa em doenças metabólicas ou doenças que envolve miopatias, a gente também tem que pensar que não só os pacientes com doenças genéticas relacionadas à produção, ao transporte de carnitina, né, ou à função da carnitina, mas também hoje a gente não tem como evitar pensar em pacientes pós-bariátricos, tá? Só para isso ficar, é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, porque pouca gente pensa sobre isso, e hoje a bola da vez são os pacientes bariátricos. Inclusive, não sei se vocês viram, mas houve a liberação de uma cirurgia bariátrica numa criança de 10 anos, né? Isso foi judicializado, essa criança conseguiu fazer essa cirurgia bariátrica. Você imagina uma criança que está em fase de crescimento, ela faz uma bariátrica, a possibilidade dela fazer deficiências é enorme, e aí essa criança está estimulada a fazer uma atividade física, porque ela vai ser estimulada, né?
a partir do momento que ela perca peso, e aí essa criança pode ter uma deficiência de carnitina por falta de massa muscular mesmo, ou até por falta de substrato, por conta de ferro, ácido ascórbico, de vitamina do complexo B, e essa criança pode fazer uma miosite e sem nenhum tipo de explicação, tá? Então, isso é só um adendo à aula que eu gostaria muito que a gente pensasse. E para que serve essa tal dessa carnitina, né? A carnitina, vocês estão vendo aí que essa segunda estrela, mas é uma estrela que brilha muito, que é o ATP. A carnitina, ela é responsável pela oxidação, pelo transporte dos ácidos graxos de cadeia longa e de cadeia muito longa para dentro da mitocôndria para formar ATP, né? E a ATP vai fazer com que haja transporte de prótons, vai fazer com que haja energia suficiente para que a gente possa sobreviver e sintetizar, né? Quando eu penso em energia e formação de ATP, só para a gente raciocinar sobre a carnitina e a criança e o adolescente, nós somos muito diferentes, por exemplo, do adulto. Quais são, do recém-nascido, por exemplo? Quais são os órgãos que precisam muito de energia, gente? Que precisa de muita energia. O que vocês acham? Quais são os órgãos que mais precisam de energia? Podem falar, gente. Está todo mundo com vergonha, mas vamos lá. O cérebro, Coração, né? E cérebro. Coração, cérebro, a retina, o músculo esquelético, né? São órgãos que precisam de muita energia. Essa produção de energia, ela se faz, por exemplo, quando a gente nasce, o coração. Inicialmente, toda essa produção ela vai ser no recém-nascido a partir de acetil-CoA, de metabolismo anaeróbio. Então, metabolismo, por exemplo, da glicose, né? Do piruvato, do lactato. Então, nós vamos ter produção de ATP basicamente em cima disso, e aí esse bebezinho vai fazer com que o coração e esses órgãos eles funcionem à base de outros substratos que não a gordura. Porém, quando a gente vai crescendo, o coração, por exemplo, ou o músculo esquelético, quando eu preciso de uma atividade física mais intensa, ou a minha retina, ou o cérebro, eu vou precisar muito de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles não são permeáveis à membrana mitocondrial para fazer uma oxidação e formar ATP. Esses ácidos graxos só vão passar pela membrana mitocondrial se eles forem carregados, se eles estiverem de mão dada com a carnitina. Então, toda essa formação de ATP que vem dos ácidos graxos só vai ser utilizada pelo nosso corpo se tiver transportadores carnitina específicos para o número de carbonos que aquele ácido graxo tem. Então, eu tenho transportadores para um ácido graxo de cadeia longa, para um ácido graxo de cadeia média, para o ácido graxo de cadeia muito longa. Então, eu vou ter transportadores que vão fazer com que esse ácido graxo penetre na mitocôndria, e aí, a partir daí, o meu coração vai funcionar adequadamente, o meu músculo esquelético vai funcionar adequadamente, né? A minha retina vai funcionar adequadamente, o meu cérebro vai funcionar adequadamente. Se eu pensar que a minha produção, quando eu como glicose, essa glicose ela vai virar glicogênio. O glicogênio lá no fígado, ele vai durar em torno aí de umas 4 horas. Se eu não comer de novo, eu vou precisar entrar também no metabolismo da gordura.
Então, isso acontece dinamicamente o tempo todo. E óbvio que isso é muito mais intenso quando eu preciso de mais energia. E quando que eu preciso de mais energia? Por exemplo, quando eu estou doente. Se eu tiver com uma doença, uma febre, se eu tiver com uma virose qualquer, uma infecção bacteriana, quando eu passar por um estresse muito grande, uma cirurgia, eu vou precisar de um pouco mais de energia para me recuperar. E nesse momento, a fosforilação dos ácidos graxos, a oxidação desses ácidos graxos, eles vão ser extremamente necessários para que a produção de ATP aconteça e eu dê conta de passar bem por esse momento. Então, é isso. Esse ácido graxo que está lá no citosol, ele vai entrar na mitocôndria carregado de mãozinha dada com a carnitina, e aí sim, esse ácido graxo vai ser quebrado de 2 em 2 carbonos e vai formando ATP, de 2 em 2 carbonos. Então, se eu tiver um ácido graxo que tem 16 carbonos, ele vai passar por essa entrada 8 vezes, entendeu? Passa de 2 em 2, tá? Então, a nossa produção de carnitina, ela não é enorme, mas ela é boa, se eu tiver um metabolismo bom. O meu armazenamento de carnitina, ele fica, na maioria das vezes, armazenado em músculo. Quando eu como, eu também vou ingerir carnitina, e como o nome já diz, carnitina, ele é presente principalmente em produtos animais, em carne. A maior concentração de carnitina é em carne de cordeiro, carne de veado, mas outras carnes também têm bastante carnitina, e a ingestão dietética é em torno de 50 a 100 miligramas por dia de carnitina, se você tem uma alimentação onívora adequada, né? A carnitina ela é reabsorvida pelos rins e aí ela volta para esse processo. Então, ela vai ser utilizada, vai ser filtrada, vai ser reabsorvida. Então, a nossa produção nem precisa ser muito. E o consumo também não precisa ser enorme, mas ele precisa ser um consumo adequado. E aí a gente pode pensar, porque tem outra coisa que está na moda, né, gente? Que são as crianças e os adolescentes vegetarianos. Vocês tratam algum paciente vegetariano? Na Reumata, até onde eu sei, a gente não tem, não. Eu tenho no consultório. Os pacientes vegetarianos, eu gostaria de escutar de vocês, se vocês sabem bem a diferença entre vegetariano e vegano, para que a gente possa explicar isso aqui. Vocês conhecem bem essa diferença? O que é um, o que é outro? Bom, se ninguém vai se manifestar, eu vou tomar a liberdade de explicar a vocês. Os veganos, eles não usam nenhum produto de origem animal, tá? Então, eles não comem mel, eles não usam sapato, é um estilo de vida. E nenhum tipo de carne, absolutamente nenhuma, nem o marisco, nem o camarão, absolutamente nada que seja um ser de origem animal, eles vão comer. Os vegetarianos, que não são os veganos, eles podem ser vegetarianos estritos, que são aqueles que vão utilizar coisas derivadas do animal, por exemplo, vão usar uma maquiagem que é testada em animal. Ele se permite isso. Ele é um vegetariano, ele não é um vegano. Esse vegetariano estrito, ele não come nenhum derivado de carne, e existem os vegetarianos que comem ovo, leite, ou até uns que comem peixe. Então, a gente tem que ver qual é o público que você está tratando. Porque se eu necessito de uma ingestão diária de carnitina, e esse público não ingere adequadamente, eu preciso também avaliar o consumo dessa criança, ou desse adolescente, ou desse adulto. Porque a carnitina, ela também é encontrada em fungos comestíveis, em nozes, em grãos integrais, óbvio que com menor quantidade do que na carne, bem menor. Por exemplo, enquanto você tem em torno de 150 miligramas, 190 miligramas por grama, né, numa carne animal, você tem aí 2
em fungo, por exemplo. Então, vocês veem que você tem que haver uma dieta muito balanceada, porque senão esses pacientes também são pacientes de risco. Esses pacientes têm que ser estimulados a ter uma dieta muito adequada, senão eles vão ter uma certa deficiência, que também pode mimetizar uma doença genética e muitas vezes não ser, tá? Então, as doenças que cursam com miopatia, que são doenças que têm como base alterações no transporte ou na produção de carnitina, elas são doenças raras, mas elas não são improváveis. Elas são um grupo muito extenso. Nós não vamos falar de todas elas aqui, porque eu entraria aí em doenças mitocondriais, que trabalham, que funcionam também, às vezes, com necessidade de suplementação de carnitina, mas que não tem relação direta com a carnitina. Eu tenho as doenças de beta-oxidação, que são doenças que são relacionadas aos tipos de gordura, gorduras de cadeia longa, muito longa, cadeia curta, cadeia média, e tenho as doenças que estão relacionadas ao defeito de produção e transporte. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre essas doenças, e lembrando que, apesar de raras, elas são doenças que são tratáveis. Eu tenho em consultório criança que tem uma deficiência primária de carnitina, e esse menino está ótimo. Qual é o problema dessas crianças que têm essas doenças? Elas são crianças que elas não podem fazer, por exemplo, um exercício de explosão, né? Ele não pode fazer um exercício que demanda uma quantidade de energia muito rápida. Ele pode brincar, mas na hora que ele está cansado, ele tem que parar. E é uma criança que vai estar tendo que suplementar na maioria das vezes. E em casos de doença, em caso de cirurgia, em caso de estresse, a gente tem que pensar um pouco mais e programar a vida dessas crianças. Ou seja, são crianças com doenças tratáveis, não curadas, mas tratáveis. As doenças mais importantes quando eu penso em deficiência de carnitina são essas 3 que eu coloquei aí, que eu vou explicar um pouco mais, mas vocês veem que elas têm mais ou menos o mesmo fenótipo, né? Eles são pacientes geralmente hipotônicos ou com fraqueza muscular, com características de ter possibilidade grande de rabdomiólise, tem intolerância ao exercício, muitas vezes tem acometimento cardíaco, podem fazer, sim, hipoglicemia, porque muitos da produção de glicose, ela vem derivada do açúcar. A gente tem uma via da glicólise e a gente tem uma via que é a piruvato desidrogenase, que é a produção de energia através da glicose, e a via da piruvato carboxilase, que é a produção de energia através da gordura, e essas duas vias elas se encontram. Então, se eu tenho uma via de produção de gordura alterada, eu vou sim poder ter uma alteração na produção de glicose. Então, eu tenho a deficiência primária de carnitina sistêmica, a deficiência de carnitina palmitoiltransferase tipo 2, que é a KPCT2, que eu vou explicar bem para vocês, e a deficiência de CACT2, que é a deficiência de acilcarnitina transferase. Vocês estão vendo que todas são autossômicas recessivas, e como eu disse, o fenótipo delas é bem parecido. E eu acho que esse é o slide da aula, tá? Esse é o slide que, se vocês entenderem, vocês vão conseguir chegar no fundo, no âmago da doença. Eu vou mexer aqui com o meu cursor, se vocês estão vendo, né? Então, eu tenho os ácidos graxos, tá? Os ácidos graxos do sangue, eles passam para o citosol de maneira livre, tá? Eles penetram no citosol. E aqui, eles são ácidos graxos livres, que nós chamamos. A carnitina, ela não passa do sangue para o citosol sozinha. Ela precisa dessa enzima, OCTN2, tá? Para que ela consiga penetrar no citosol.
Então, aqui a gente já tem um problema. Eu posso ter um problema na produção dela, ou posso ter já um problema no transporte dela para dentro do citosol. Chegando aqui, a carnitina e o ácido graxo, inicialmente esse ácido graxo, ele vai... Deixa eu só botar isso para frente. Esse ácido graxo de cadeia longa e muito longa, e aqui eu abro esse parênteses, tá? Principalmente, eles vão se associar à coenzima A, ou a acetilcoenzima A, e vão formar o acilcoenzima A junto com o ácido graxo. Isso vai ser ativado por essa enzima, que é a acilcoenzima A citetase. Então, eu preciso que esse ácido graxo livre associe com a coenzima e forme o acilcoenzima A. Isso é um complexo. Esse complexo, ele vai dar a mão à carnitina, ele vai se somar à carnitina, tá? E esse complexo de ácido graxo de cadeia longa e muito longa. Por quê? Porque o ácido graxo de cadeia curta e ácido graxo de cadeia média, ele se transporta por essa membrana aqui da mitocôndria, essa membrana intermitocondrial aqui, ele vai passar aqui direto, ele não precisa de carnitina. O ácido graxo de cadeia curta e o ácido graxo de cadeia média, o TCM, não precisa de carnitina para entrar na membrana mitocondrial. Por isso que ele é um excelente método de oferta de energia quando eu tenho alguma doença grave em que você tem uma função mitocondrial que não está tão adequada, ou se eu preciso aumentar a produção de energia em paciente, que pode utilizar, né, o TCM, que não tem nenhum defeito, né, nessa entrada do TCM, e que tem um defeito na entrada do ácido graxo de cadeia longa. Então, para que a carnitina e o ácido graxo de cadeia longa, já associado à acil-CoA, se una, eu preciso dessa enzima, a CPT1, que é a carnitina palmitoil transferase. Carnitina palmitoil transferase 1. Ou seja, eu preciso dessa enzima para juntar a carnitina com o acil-CoA. Aqui é outro ponto de problema, porque eu posso ter a carnitina, eu posso ter o ácido graxo, só que eu não tenho como associar uma coisa com a outra. E se eu não tiver como associar isso, isso não entra na mitocôndria, porque essa entrada vai depender da acilcarnitina translocase. Porém, para a acilcarnitina translocase funcionar, esse complexo tem que estar unido. Então, nós temos mais um ponto de problema aqui e mais um ponto de problema aqui. Porque se eu tiver alguma deficiência nessa enzima, que é a CACT, eu vou ter esse complexo, mas eu não tenho formação de ATP a partir da entrada desse complexo. Se eu tiver tudo bem, somos nós, pessoas saudáveis, esse complexo, esse CACT, fez com que esse complexo entrasse. Chegando aqui, eu preciso da CPT2, que é a carnitil-palmitoil transferase 2, que vai separar a carnitina desse ácido graxo associado ao acil-CoA. A carnitina vai voltar para o citosol para se associar de novo a mais 2 carbonos aqui do ácido graxo de cadeia longa, e entrar de novo. Então, a carnitina fica saindo, entrando, saindo e entrando. Esse ácido graxo de cadeia longa, ele vai ser oxidado e vai formar ATP. Então, a gente tem muitos pontos de problema nisso aí, tá? Então, nós temos ponto de problema tanto nos transportadores de carnitina,
quanto problemas nessa associação da carnitina. E até problema aqui, ó, na acetilcoenzima A sintetase, porque se eu não ligar o ácido graxo ao acetil-CoA, eu não vou ter esse complexo. Então, é uma estrutura que precisa funcionar muito adequadamente. Eu volto aqui, ó, então eu posso ter essa deficiência primária, ou seja, eu produzo pouco, se eu tiver uma doença genética, ou eu posso ser um daqueles pacientes que são pós-bariátricos, vegetarianos, que a gente conversou. Eu posso ter uma deficiência de CTP2, ou seja, eu entro com o complexo, mas esse complexo não é utilizado, ou eu posso ter uma deficiência no CACT, que é quando esse complexo não entra na mitocôndria, tá? Por isso que a maioria dos sintomas, eles são semelhantes, porque a base dos sintomas é a deficiência de ATP. Então, só para vocês reforçarem, eu vou ter aqui a membrana externa mitocondrial. Esse espaço intermembranoso, ele é extremamente impenetrável, vamos assim dizer, a não ser que essa gordura esteja associada a carnitina. A gordura não vai passar aqui, a gordura de cadeia longa. Então, essa CPT1, ela vai pegar essa carnitina, vai associar, fazer essa associação, a translocase vai colocá-la para dentro da mitocôndria, a CPT2 vai dissociar a carnitina do ácido graxo de cadeia longa. Vocês entenderam um pouco? Deu para entender um pouco essa dinâmica? Eu vou voltar com essa foto. Deu para entender essa dinâmica? Tem alguma dúvida aqui? Para a gente poder passar para frente? Está muito pesado, gente? Bom, se ninguém falou nada, eu vou continuar. Então, a gente vai falar um pouquinho da deficiência primária sistêmica de carnitina, né? Essa deficiência primária, ela está associada, geralmente, ou à diminuição da ingestão das vitaminas, ou à deficiência nesse transportador, tá? Então, eu tenho uma deficiência parcial desse transportador. Porque se eu tiver uma deficiência total de transportador de carnitina, o feto intraútero ele fica inviável. Toda vez que eu tenho uma doença genética com uma expressão muito alta, geralmente esse feto é abortado. Então, quando eu consigo pegar uma criança num consultório ou dentro do ambulatório de vocês que tem alguma doença genética, a expressão dela não é tão intensa, porque ela está viva. E se ela continua viva por bastante tempo e a gente consegue tratar, essa expressão é cada vez menor, tá? Então, só para vocês lembrarem, essa carnitina livre, ela é filtrada pelo glomérulo renal, 95% da carnitina ela é reabsorvida pelo rim, a maioria da carnitina que é esterificada, ela vai ser eliminada pela urina e o resto vai ser utilizada. Esse transporte ativo da carnitina ocorre contra um gradiente de concentração, então nós vamos ter concentração no tecido em torno de quase 50% superior aos níveis do sangue, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter muito mais carnitina armazenada no meu músculo do que carnitina circulante, e ele vai ser liberado à medida que haja necessidade. Esse transportador de carnitina que a gente mostrou para vocês lá na imagem, ele é codificado por esse cromossomo, por esse gene no cromossomo 5, e ele transporta a carnitina totalmente dependente do sódio, tá? E quando eu tenho essa doença, ela é uma doença autossômica recessiva, e como resultado dessa deficiência, essa carnitina não é reabsorvida no rim. Ela vai ser filtrada e vai ser excretada, né? Ela não é utilizada, ela vai ser filtrada, vai ser excretada junto com as esterificadas. E aí você vai caindo os níveis sanguíneos e teciduais. Por isso que você tem que manter uma oferta linear para essa criança
de carnitina, porque se eu vou dar um tanto, isso vai caindo, porque eu não consigo fazer a reserva adequada, porque ele vai estar sempre depletando, tá? As manifestações clínicas dessa doença é a hipoglicemia hipocetótica. E por que ela é hipocetótica? Hipocetótica é porque você não forma corpos cetônicos. Corpos cetônicos são derivados dos ácidos graxos. Se eu não entro com quantidade suficiente de ácido graxo para a mitocôndria, eu não vou fazer corpos cetônicos, eu não vou utilizar esses corpos cetônicos para fazer butirato, por exemplo, para fazer algum ácido graxo, algum corpo cetônico. Então, eu vou ter uma criança com hipoglicemia, mas ela não está igual na diabetes, que ela está com aquele hálito cetótico, né? Ele vai estar hipocetótico. E aí é uma coisa bem legal, porque se eu fizer um EAS numa criança dessa, eu não vou encontrar corpos cetônicos, né? Eu vou ter uma hipoglicemia sem corpos cetônicos, tá? Eu tenho alterações agudas em músculo esquelético, eu posso ter cardiomiopatia, claro, eu preciso muito de ácido graxo dentro para fazer meu coração fazer ATP e funcionar, né? A mitocôndria ter a sua função, e eu não vou ter, né? Então, esses sintomas, eles são muito exacerbados quando você tem uma descompensação por algum motivo, alguma doença, tá? Então, eu vou ter a criança que faz uma infecção viral e vai fazer uma miosite, vai fazer uma arritmia cardíaca. Ou crianças que fazem já uma cardiomiopatia dilatada, ou uma cardiomiopatia hipertrófica, ou uma arritmia. Hoje a gente sabe que se você tem uma cardiomiopatia dilatada ou uma hipertrofia sem diagnóstico, você pode fazer, se você não tiver exame genético, você pode fazer prova com oferta de carnitina, porque é um dos diagnósticos diferenciais. A gente vai ter também a amônia, função hepática levemente alterados, a gente vai ter acidose metabólica, função alterada de coagulação, porque eu vou ter alteração hepática também, e, óbvio, secal aumentada, né? Então, lembrar vocês que essas doenças, elas não precisam estar aí desde o nascimento. A gente pode ter pacientes com distúrbios de início tardio, tá? Que vão ter manifestações musculares assim mais leve. Às vezes até hipotonia mesmo, aquela criança que demorou um pouco mais a andar, a criança que nunca conseguiu praticar um esporte, e em algum momento ele vai fazer uma intolerância ao exercício, vai fazer uma miopatia quando fez uma atividade física. Eu não sei se eu já contei para vocês sobre uma amiga minha de faculdade, que ela é cardiologista pediátrica, e ela nunca praticou atividade física, nunca. Ela sempre foi uma criança sedentária, nunca praticou atividade física, nem na escola ela gostava, a gente estudou junto a vida toda. E ela, eu acho que ela não é que ela não gostava, ela não se sentia bem, então não fazia, né? E naquela época ficou como não gostava. Agora, depois de adulta, ela queria emagrecer, foi fazer uma aula de spinning. Ela foi parar no CTI com a rabdomiólise, né? Eu falei para ela, olha, diagnóstico diferencial, você tem que fazer investigação, mas médico, vocês sabem como é que é. Ela não fez a investigação e falou que nunca mais ia fazer atividade física. Espero que ela nunca, que seja um diagnóstico equivocado meu, uma suspeita equivocada, mas isso faz parte de um diagnóstico diferencial, né? E só para, como a nível de conhecimento, né? Tem uma mutação, essas mutações, às vezes, em locais isolados, elas vão se multiplicar por conta de casamentos consanguíneos. Então, nessas ilhas Faroe, você teve uma quantidade incrível de morte súbita em adulto por conta de uma doença não detectada à época e que, na verdade, era uma mutação com deficiência de carnitina, né? Aqui só para reforçar o que a gente já conversou sobre a deficiência de carnitina, lembrando aqui que eu não havia falado da captação intestinal defeituosa da carnitina, então, paciente de intestino curto, a gente pode ser que eu precise suplementar a carnitina, ou pacientes
que tem que ser suplementado são os renais crônicos, tá? Paciente renal crônico, ele tem que ser suplementado de carnitina. E aqui não é para vocês não usam muito valproato, são para os neurologistas, mas para vocês saberem que o valproato, a utilização de valproato pode induzir uma deficiência de carnitina, porque o valproato, o metabólito do valproato, que é intramitocondrial, ele utiliza também o carreador de carnitina para excretar, para sair da mitocôndria. Então, quando ele satura esse carreador, você não consegue fazer o transporte do ácido graxo. Então, pacientes com suspeita de doenças que estão associadas à deficiência de carnitina não devem usar valproato, assim como pacientes com doenças mitocondriais, pacientes com doenças de beta-oxidação. O diagnóstico é dosagem de carnitina. Eu vou dosar a carnitina no sangue, e ela tem que estar menor que 10 milimol por litro, e posso também avaliar a excreção urinária, porque, como eu falei para vocês, vai aumentar a excreção urinária. Você vai depletar no sangue e aumentar na urina. Ou o diagnóstico genético. Tá? O tratamento é a suplementação de carnitina, que tem uma dose de 200 a 300 miligramas por quilo ao longo do dia, e aqui o metronidazol é porque a carnitina pode fazer uma desbiose, e aí você vai ter um aumento dos ácidos dicarboxílicos, que são ácidos que têm um cheirinho muito ruim, e aí você vai ter um cheiro de peixe no corpo, tá? Quando eu penso na deficiência do KCT, que é o CACT, que é aquele que transporta esse complexo lembro sempre desses bebês extremamente hipotônicos, né? Ele já é no cromossomo 3, e a gente também tem as manifestações clínicas de hipoglicemia, hipocetótica. Gente, EAS é vida, tá? EAS não é um exame bobo, a gente pode fazer isso simples, mas você tem aí pelo menos uma luz a acender. Você tem aí uma hiperamonemia, pode ter uma cardiomiopatia hipertrófica. Essa criança, pela hipotonia, pode fazer apneia, disfunção hepática, fraqueza muscular. Você vai ter encefalopatia, a deficiência de transportador, ele dá muita encefalopatia, e morte súbita. São aquelas mortes súbitas antigamente que ninguém às vezes sabia o que era, né? Morreu porque estava em decúbito, tal ou tal. Não, a maioria das vezes você tinha uma doença genética associada. E aí, esse transportador, você vai ter, sim, uma carnitina mais baixa no sangue, só que você vai ter um aumento da carnitina que está associada aos ácidos graxos de 16 carbonos, de 18 carbonos. Por quê? Porque você tem o complexo, mas você não transporta o complexo, né? É diferente de você não formar o complexo. Você formou aquele complexo da carnitina com ácido graxo, mas você não transporta ele, tá? E aí também você pode ter um aumento de ácidos orgânicos na urina. Os ácidos orgânicos na urina, eles são precursores dos ácidos graxos, os ácidos de carboxílicos, eles formam ácidos graxos. Então, você vai ter um aumento de ácidos de carboxílicos na urina, que dizem o quê? Eu estou cheio de ácido graxo que está junto com a carnitina e não está sendo usado. Então, está faltando ácido graxo. Né? Então, eu preciso aumentar os ácidos de carboxílicos para formar mais ácido graxo. E o tratamento eu vou ter que utilizar outras vias de formação de energia, então eu vou ter que usar glicose, né? Então, eu vou ofertar a dieta com mais frequência, tá? E você está vendo que a gente não tem deficiência de carnitina aí. Então, não adianta eu dar carnitina. O que eu não faço é transportar a carnitina. Eu posso até dar para tentar saturar o máximo possível de ácido graxo e saturar o máximo possível de CACT que eu tiver, mas não está relacionada a baixa carnitina, está relacionada só ao transporte. Então, eu vou precisar, como tratamento, pensar que eu tenho que alimentar
esse paciente com frequência para ele buscar energia na glicose e não buscar energia no ácido graxo, tá? A fórmula que eu vou usar para dar comida para essa criança não pode ter gordura de cadeia longa, porque ela não vai atravessar, né? E aí eu vou piorar, eu vou saturar mais essa criança com esse complexo, que vai ser neurotóxico. Então, eu vou fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês do triglicerídeo de cadeia média, do ácido graxo de cadeia média, que ele entra sem ser transportado? Então, eu vou dar como energia opcional para essa criança o ácido graxo de cadeia média, que é o TCM. TCM que as pessoas usam hoje para malhar, é isso, tá? E é o que eu falei, que a suplementação de carnitina, ela é controversa, porque, assim, você vai saturar esse paciente de complexo, mas ele não vai atravessar. Tá? Então, não existe um consenso sobre suplementação. E quando você tem um episódio agudo de uma miosite, de uma doença muscular nesse paciente, esse paciente tem que ser tratado de uma maneira em que eu pare totalmente de necessitar de gordura. Então, eu vou ter que dar açúcar à beça para esse paciente, vou fazer uma hidratação venosa enorme, com uma TIG, uma taxa de função de glicose bem alta, para evitar que a gordura seja quebrada e para esse paciente começar a fazer um anabolismo através do açúcar, impedindo a quebra da glicose, impedindo a necessidade de utilização da gordura, tá? Tá tudo bem, gente? Deu para entender até aqui? Então, eu vou continuar, tá? Agora, se eu falar do CPT2, o CTP2 é aquele que pega aquele complexo e vai liberar o complexo, lembra? Ele libera o ácido graxo para dentro da mitocôndria e libera a carnitina para voltar, tá? Ele está lá na superfície interna da membrana e vai fazer isso, vai fazer com que essa carnitina volte para o citoplasma e a gordura entre efetivamente, se libere efetivamente na mitocôndria. Esse gene já está localizado no cromossomo 1. É aquele, ó, só para vocês lembrarem, tá? Que vai fazer com que essa carnitina seja liberada. A manifestação clínica dessa doença, geralmente, inicialmente com cardiomiopatia, já a forma neonatal é cardiomiopatia, você tem a hipoglicemia hipocetótica como todas as outras, a gente vai ter disfunção de múltiplos órgãos, incluindo insuficiência cardíaca, hepática, a gente tem alteração renal, o fenótipo dele vem com defeito de migração de neurônio, é uma doença extremamente grave, tá? Quando é de início neonatal. E com uma mortalidade muito grande. Quando a manifestação clínica, quando é de início tardio, você tem principalmente miopatia, tá? Insuficiência hepática, cardiomiopatia, hipoglicemia hipocetótica no primeiro ano de vida. Então, eu sei que todas têm mais ou menos a mesma característica, mas cada uma tem uma coisa assim mais pungente, né? A deficiência parcial dessa enzima, ela leva geralmente a vários episódios de rabdomiólise na adolescência e na idade adulta. É quando você tem enzima, tá? Só que você não tem muita, você tem uma quantidade boa, você não tem tanto, mas você tem uma quantidade boa. Então, você vai ter muitos episódios de rabdomiólise. Por quê? Porque em algum momento da fase adulta ou da adolescência, você vai precisar de energia e você não vai ter. Tá? Então, isso para vocês é muito importante. Essas pessoas têm intolerância ao exercício, recorrentes ataques de rabdomiólise desencadeados por jejum, exercício físico, frio ou doença. Então, eu acredito que a doença que vocês mais possam pegar é realmente essa, a deficiência de CPT2 parcial dentro dos ambulatórios, tá? Você vai ter um perfil plasmático de acilcarnitina também com níveis elevados de C16, C18.1 e C18.2. O que altera é só o tipo de gordura de cadeia longa.
os níveis de CK são elevados durante a rabdomiólise, óbvio, ou pode ser apenas moderadamente elevados quando os pacientes estão bem. Então, é aquele paciente que tem sempre um CK um pouquinho maior, mas durante o episódio ele vai aumentar, mas ele não chega muito na normalidade, ele está sempre um pouquinho acima, tá? E os níveis de carnitina geralmente são normais. Então, gente, paciente que mantém esse nível sempre um pouquinho mais elevado de CK, vamos acender a luzinha vermelha, tá? A confirmação é pela análise da mutação de DNA, que você pega cerca de 80% dos indivíduos afetados, e aí você vai ter uma alteração muito grande, por isso que ela é termolábil, então por isso que o paciente pode fazer rabdomiólise no frio, tá? Porque ela faz degradação com frio ou com calor, ela é termolábil, né? Então, essa paciente com febre, ele vai fazer um episódio de rabdomiólise. Ou quando você tem um aumento de temperatura corporal, né? É o que eu e a Marta estávamos discutindo ontem no plantão sobre aquele rapazinho de 18 anos que foi a óbito agora no Exército, e aí no Rio de Janeiro, e ele fez uma morte súbita, provavelmente por rabdomiólise, por hipertermia. Ele pode realmente ter essa mutação e era uma coisa parcial e nunca foi detectada. O tratamento, você tem que evitar o jejum, não pode ter exercício prolongado, exercício intenso. Você tem sempre que ingerir carboidrato, porque você precisa de outra fonte de ATP que não seja a gordura. Você vai suplementar, sim, o TCM, é uma outra forma de tratamento, né? E medidas gerais que vocês sabem muito mais do que eu para tratar a rabdomiólise. Fazer a avaliação de CK, função renal, isso também eu acho que a gente... vocês são especialistas, a gente não precisa definir, e às vezes é indicada hemodiálise, né? Suplementação de carnitina, assim como na CTP1, provavelmente não é necessária, porque você não tem deficiência de carnitina, você tem uma deficiência na liberação da carnitina, tá? A não ser que a carnitina seja baixa. Aqui nesse slide eu trouxe para vocês o que está com setinha, que são os defeitos de beta-oxidação, são os defeitos de oxidação de cadeia longa, de ácidos graxos de cadeia longa, de cadeia média, são as doenças da gordura que eu trouxe, tá? Quais são os ácidos graxos envolvidos? É só um resuminho daquilo que a gente conversou. E a referência bibliográfica dessa aula foi principalmente esse artigo, mas a gente tem livros sobre isso, e eu estou à disposição de vocês para qualquer ajuda, se eu puder e se eu tiver conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, Carol. A gente vai abrir para perguntas, para discussões, mas antes a gente pediu para a Priscila, nossa residente de segundo ano de reumatologia, fazer uma resumida dos casos que a gente acompanhou lá no IPPMG. Pode ser? Aí depois a gente volta para a discussão. Estão me ouvindo? Sim, Estão me Priscila. ouvindo? Eu vou Sim, colocar sim. aqui. O Léo vai habilitar para você compartilhar Não, a já está apresentação. habilitado. Oi? Habilitada já. Já está estou habilitado. habilitada. O áudio que está meio ruim. Oi? Estão me Sim, ouvindo? estamos. Melhorou um pouquinho agora. Melhorou? Melhorou agora? Vocês conseguem ouvir? Eu estou conseguindo bem. Estão ouvindo bem? Sim, Está sim. conseguindo ouvir todo mundo? Ah, é porque é o meu fone. Então, vou falar um pouco sobre o perfil de pacientes com deficiência de carnitina do IPPMG. No nosso banco de dados de 2011 a 2022, nós temos 6 casos de pacientes com deficiência de carnitina. 3 desses pacientes são da mesma família, sendo 2 irmãos e um sobrinho desses irmãos.
a média de idade ao diagnóstico foi de 8 anos. O intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico variou de 2 meses a 4 anos. E a proporção de meninos para meninas foi de 1 para 2. Ou seja, 2 meninas e 4 meninos. Os sintomas mais comuns dentre os pacientes foram episódios recorrentes de dor muscular associada à fadiga e fraqueza, e com isso também tinha aumento de enzimas musculares. Houve também associação um quadro. 4 pacientes eles internaram ao menos uma vez devido ao quadro, e 5 dos 6 pacientes apresentaram no exame físico durante o acompanhamento o exame físico normal e os cortes semais também normal. Eu vou falar um pouquinho de cada paciente, e cada quadradinho desse corresponde a um deles. O primeiro paciente é uma menina nesse primeiro quadrinho. Ela apresentou, antes da nossa consulta, 3 episódios de fraqueza e dor muscular difusa de membros inferiores, associada a um aumento de enzimas musculares. Ela também tinha essa fraqueza, né, nos membros inferiores após a atividade física. Ela internou 2 vezes no total, né, durante o nosso acompanhamento com esse quadro, e sempre associado a algum sintoma respiratório ou algum quadro infeccioso junto, né, desencadeando. E o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 3 anos. Tem bastante tempo, né? O irmão dela também é o segundo quadradinho. E esse irmão dela, assim, eu não consegui reunir muitos dados sobre ele, porque o prontuário dele estava no arquivo morto, então eu só consegui ver as nossas consultas em folhas soltas. Ele também tinha episódios de fraqueza, mialgia, aumento de enzima muscular, e o tempo de diagnóstico dele também foi igual ao da irmã, 3 anos. O outro quadradinho é a sobrinha desses 2 irmãos, e ela também começou a apresentar episódios de fraqueza e dor muscular de membros inferiores, geralmente pós-atividade física. E aí, como ela tinha os sintomas, ela nunca dosou enzima muscular antes do quadro, mas como ela tinha um quadro parecido com os dos irmãos, a gente também foi investigar ela, e ela também teve as enzimas musculares aumentadas e a carnitina baixa, plasmática. Esse outro quadrinho é um menino. Ele tinha uma história também de 2 episódios anteriores, né, de miopatia, né, de dor difusa de membros inferiores, com dificuldade para andar, associado também a febre, aumento das enzimas musculares, também tinha fraqueza após atividade física. E o tempo do diagnóstico dele foi mais ou menos de 4 anos, em torno disso. O segundo quadrinho, né, que é outra criança, outro menino, ele tem a doença de Crohn desde os 8 meses de idade, e aí com os 3 anos de vida ele começou um quadro de fraqueza, de dor muscular nos membros inferiores, quedas na escola, e aí dosaram enzimas musculares, as enzimas musculares vieram altas, e aí encaminharam para reumato. E aí na reumato a gente dosou a carnitina dele, veio baixa, e aí a gente encaminhou para nutro, e aí esse paciente foi meio que uma deficiência secundária de carnitina, né, devido à doença desabsortiva dele, ele não suplementava carnitina antes. E o terceiro menino, ele tinha diagnóstico prévio de arterite de Takayasu, ele fazia uso de MTX, fazia uso de corticoide, e ele evoluiu
assim, com um quadro de fraqueza muscular, e a fraqueza dele era principalmente de cintura escapular e pélvica, e aí tinha um aumento muito expressivo de enzimas musculares, ele foi internado por causa disso, pensaram em uma miopatia inflamatória para ele, fizeram imunoglobulina, fizeram pulso, ele não melhorava, ele chegou a fazer uma biópsia durante a investigação, e aí a biópsia veio com acúmulo de lipídios, aí foi pensado, será que alguma deficiência de carnitina? E aí, durante a extensa investigação dele, veio com uma mutação em heterozigose do gene MTHFR, né, que ele fazia uso de MTX, né, e quando associado ao MTX e essa mutação, a gente pode ter alterações do metabolismo do folato, e aí pode ter uma hiperhomocisteinemia, pode ter deficiência de carnitina secundária. E aí, durante a internação dele, suspenderam o MTX, iniciaram a reposição de carnitina e ele ficou melhor desse quadro. Em relação aos nossos pacientes, todos eles apresentaram uma diminuição da carnitina livre plasmática. Essa carnitina variou de 18 a 30 dos nossos pacientes, o valor de referência de 35 a 83. 3 pacientes fizeram o perfil de acil-carnitina, mas todos tiveram esse perfil de acil-carnitina normal, mas não estavam na crise. 2 pacientes apresentaram acidose leve, com pH variando entre 7,31 e 7,32. Um paciente teve um aumento de lactato de 22, o valor de referência do hospital até 14. Nenhum paciente apresentou hipoglicemia ou aumento de amônia, nem insuficiência renal, nem hepatomegalia, nem nada disso. As enzimas musculares que mais aumentaram, que mais frequentemente aumentaram nos nossos pacientes foram CK, LDH e o TGO. O CK teve um aumento de cerca de 2 vezes a 80 vezes o valor normal. O LDH teve um aumento de 2 a 4 vezes o valor normal e o TGO teve um aumento de 2 a 8 vezes o valor da referência nos nossos pacientes. Nenhum paciente teve alteração cardiológica, nenhum paciente teve cardiomegalia, nem insuficiência cardíaca, e nenhum paciente também fez o teste genético ou aquela demonstração de transporte reduzido de carnitina por fibroblastos. Todos os nossos pacientes, além da orientação sobre dieta, sobre evitar jejum prolongado, todos eles foram tratados com a levocarnitina, com doses que variaram entre 80 a 150 miligramas quilo dia. Todos tiveram uma resposta clínica completa, e essa resposta variou de 2 meses a 5 meses, e apenas um paciente teve uma recorrência da miopatia em vigência do tratamento, mas com ajuste de dose, esse paciente obteve a melhora. Obrigada, é isso. E feliz Dia das Mulheres. Obrigada, Priscila. Então, assim, eu queria abrir agora, se a Carol quiser fazer algum comentário sobre esses casos, e também para quem tiver perguntas para ela. Quem não quiser falar, eu achei os casos muito interessantes. Foi muito bem apresentado. Está de parabéns, Priscila. Eu já tinha visto a apresentação, gostei muito. Eu acho que a gente provavelmente está observando aí, a gente tem casos muito familiares, e esses casos familiares possivelmente estão associados a uma deficiência de transporte, aquele, né, de carnitina para dentro, né? Então, que eles falam que é uma deficiência primária de carnitina, que é relacionado com aquela primeira enzimazinha que eu mostrei para vocês, né? Que põe a carnitina para dentro do citosol, e essa deficiência, ela não aumenta perfil de acilcarnitina, ela não altera perfil de acilcarnitina, né? Ela só altera a carnitina total.
você tem depois que ela entrou, se você satura essa entrada, né, você oferece carnitina para saturar a entrada, aí ela vai se acoplar no ácido graxo e vai entrar. Então, aquele complexo vai entrar se você saturar de carnitina. Então, por isso que vocês não acharam o perfil de acilcarnitina alterado. Não necessariamente porque, no meu entender, porque foi fora da crise, mas porque realmente você, na deficiência de carnitina primária, você não tem esse perfil alterado, você só vai ter nas outras mutações, nas outras deficiências, tá? Uma outra coisa é que vocês veem que a deficiência secundária, como eu frisei bem, é frequente e vai aparecer cada vez mais, principalmente no nosso público, que a gente tem muitos pacientes com doenças desabsortivas. Quando eu falo intestino curto, gente, ele pode ser intestino curto anatômico ou funcional, né? O Crohn é um intestino curto, só que é um intestino curto funcional, né? Então, a gente vai ter aí um público, os renais crônicos, a gente vai ter um público, só que esses pacientes, eles podem ter uma deficiência de carnitina, mas eles geralmente não fazem muita atividade, eles ficam ali, né? Eles ficam ali porque são pacientes tão graves que eles ficam quietos. Na hora que ele dá uma melhorada na doença de base, ele faz qualquer coisa, aí ele vai ter o sintoma da miopatia, aí vai bater em vocês, né? Sim, é isso que eu achei que eu queria colocar para vocês. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira, estão perguntando se é comum ver hipertrofia muscular. Hipertrofia de músculo cardíaco, né? Isso a gente vê, porque você tem um funcionamento anormal, você vai o coração vai ter que trabalhar desesperadamente ali para dar conta, e aí você vai ter uma hipertrofia, mas não de musculatura esquelética, muito pelo contrário. Uma outra pergunta aqui, parabenizando também pela aula, excelente aula. Nossos pacientes no IPP, na maioria das vezes, apresentavam aumento de enzimas musculares. Algum fenótipo de miopatia metabólica sem aumento de enzima muscular ou com aumento pequeno? Aumento pequeno só na intercrise, né? Foi o que eu coloquei. Existe, sim, aquele fenótipo, em torno de 10% dos pacientes, que podem ter um aumento pequeno na intercrise, mas na crise ele vai ter aumento. Mais uma pergunta, obrigada pela aula. O diagnóstico da deficiência de carnitina é pela dosagem sérica? Qual a faixa de preço e disponibilidade do exame? Olha, a faixa de preço, eu sou médica do SUS igual você, então eu não sei o preço do exame, mas a gente pode pedir, se a gente tem uma hipótese diagnóstica de só deficiência primária de carnitina, eu vou pedir só a carnitina livre total, que aí você é mais barato. O perfil de acilcarnitina vai ficando mais caro, né? Agora, se eu tiver uma suspeita de uma doença de beta-oxidação, né, dessas doenças em que a gordura não entra, e são crianças geralmente acometidas, eles têm muito acometimento neurológico. Você vê que a criança com uma deficiência primária, ela não tem acometimento neurológico, são crianças normais, assim, neurologicamente competentes, normais, né? Aí os exames ficam mais caros, eu não sei. Disponibilidade, todos os laboratórios fazem, qualquer laboratório faz. Léo também colocou uma pergunta, agradecendo pela aula e parabenizando vocês pela apresentação. E ele questiona se acha válido pesquisar deficiência parcial de carnitina em crianças com miosite recorrente. Se sim, qual seria o corte de episódios? Tem alguma recomendação específica do momento que deve ser dosado? Eu achei sua pergunta muito legal. A gente até pediu, quando a Priscila estava fazendo o caso, eu conversei com a Rosana, eu falei, vamos colocar lá no caso o tempo que demorou o diagnóstico, porque eu queria abrir essa discussão, né? Que entre o primeiro episódio e o diagnóstico, grande parte das crianças demoram muito a ser diagnosticadas, né? Eu não vou dizer para você que, assim, no primeiro episódio, eu vou pesquisar, né? Você tem várias doenças, tem dengue acontecendo aí à beça, né? Que eu vou ter algum problema,
Mas se eu tenho uma história familiar, se eu tenho uma criança que realmente não tolera o exercício, eu suspeitei, fez 1, 2 miosites, eu investigaria. Eu investigaria sim. E recomendação específica, quando você faz essa dosagem no momento da crise, toda doença de Renato que você faz no momento da crise, você tem muito mais possibilidade de ter um diagnóstico real, né? Que é o momento que está mais baixo ou que está mais alto o que você está procurando. Então, dosar no momento da crise é bem interessante. Tem mais uma pergunta aqui, da Andréia, parabenizando pela aula e pelo tema escolhido. E ela comentou que reparou que nos pacientes PPMG nós fizemos reposição um pouco menor que a sugerida na aula e melhoraram. Existe essa flexibilidade nessa reposição? Sim, a gente faz em torno de 50 a 100, pode chegar a 150, você vai depender do paciente, vai depender do quanto que ele tem de enzima residual, né? Você tem, às vezes, paciente que tem uma deficiência de carnitina, que é um pouquinho só, e tem uns que têm uma deficiência muito maior. Agora, o que eu recomendo, gente, é que essas crianças tenham carta de emergência, ou seja, paciente portador de deficiência de primária de carnitina, em caso de febre, isso, aquilo, cirurgia, favor dobrar a dose. A gente sempre dobra a dose em caso de infecção ou de qualquer estresse, a dose da carnitina, tá? Porque você vai ter uma necessidade maior de energia e esses pacientes vão ser orientados, porque a gente está acostumado que os pacientes eles vão chegar na nossa emergência. Mas se acontece qualquer coisa, ou o paciente é um paciente que tem um convênio, um paciente de consultório, ele vai chegar numa emergência que as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Então, a carta de emergência é extremamente interessante, tá? Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho no Google, enquanto ao preço da carnitina livre, da dosagem. Eu achei na faixa de R$ 541. Os laboratórios colocaram o preço da dosagem. Aqui a Adriana pergunta também, uma vez repondo carnitina e sem novas crises, precisa ficar monitorando níveis séricos? Adriana, a criança está crescendo, né? Então, primeiro que a gente vai ter que fazer ajuste de dose com frequência por conta do peso, porque você calcula em miligrama por quilo. E segundo, que a criança ela está em vigência de processos infecciosos frequentes. Então, eu doso sim, não doso frequentemente não, mas eu doso aí de 3 em 3 meses, numa criança que está bem, eu doso aí de 3 em 3 meses, tá? Pelo menos. O pessoal está agradecendo os esclarecimentos. Mais alguém? Rosana, posso fazer uma pergunta? À vontade. Bom, primeiro, parabenizar aí a Carol e a Priscila pelas apresentações, né? Esse tema é bastante interessante. Eu ia fazer 3 perguntas. Uma já foi feita, que era da miosite. Miosite viral é comum, né? Viral e pós-viral, né? E quando que a gente investigaria? Mas eu tenho mais uma pergunta seguinte, vou fazer logo as duas. Uma é uma curiosidade bioquímica, né? Porque você falou que uma das maneiras de tratar seria fazer uma sobrecarga com os ácidos graxos, né? De cadeia pequena e média, né? Uhum. Aí eu pergunto se o organismo da gente seria naturalmente capaz de fazer isso. Eu acho que provavelmente a resposta talvez seja provavelmente não, porque senão, né, não haveria esse quadro clínico. E a outra, a gente vê muita dermatomiosite, vê pouca polimiosite, né? E polimiosite eu acho dificílimo você investigar porque tem muitas causas. Quando a gente diante de uma polimiosite, a gente pensaria em investigar erro inato, né, esses erros inatos, principalmente deficiência de carnitina, porque, como você mostrou aí, né, às vezes vai precisar passar muito tempo algum exercício extenuante para ele ter clínica, mas às vezes ele apresenta, né, um quadro, digamos assim, insidioso, mas está sempre doente com aquele quadro muscular. Bom, respondendo a primeira pergunta, Flávio, a maior fonte de energia de lipídio é de triglicerídeo de cadeia longa, tá? O organismo usa basicamente triglicerídeo de cadeia longa, ácido graxo de cadeia longa como forma de energia, é o mais eficiente. Tanto que quando você tem uma doença de beta-oxidação de cadeia longa, a possibilidade de óbito é enorme. E você tem uma doença de triglicerídeo de cadeia média,
é facilmente tratável. Então, a gente precisa, sim, suplementar externamente o TCM, uma excelente fonte. O TCM, por via oral, além dele não precisar passar pela membrana carregado, transportado pela carnitina, ele não precisa de lipoproteína para poder chegar lá. Então, ele serve tanto para os pacientes que têm alterações hepáticas, sim, eles são fantásticos, tá? Como fonte energética. Então, é necessário a suplementação externa. Não dá para a gente contar com os nossos poucos TCMs, triglicerídeos de cadeia média, porque a maioria é de ingestão mesmo. E com relação à sua segunda pergunta, eu investigaria, sim, um paciente... Desculpa. Você ia falar alguma coisa? Eu não. Não. Bom, e com relação à sua segunda pergunta, um paciente que sempre tem algum tipo de queixa, mesmo que seja uma queixa pequena, mas sempre aquele paciente, como você bem colocou, insidioso, é um paciente que tem que ser investigado. Porque é um paciente que provavelmente tem um defeito parcial, mas que em algum momento ele pode fazer uma doença grave, fez um apendicite e morreu na anestesia. É esse paciente, entendeu? Que vai fazer uma morte súbita em algum momento e fica como uma causa indeterminada. Obrigado, Carol. Não. Agora vou ter que comer muita carnitina aqui agora no jantar para repor meus ATPs cerebrais. Gastaram-se todos agora. Por isso somos onívoros, né? É verdade. Oi, desculpa, estava sem som. A Thaísa levantou a mão, quer perguntar alguma coisa, Thaísa? Eu não sei se ela está ouvindo. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Mais ninguém? Então, eu gostaria de agradecer muito, Carol, pela disponibilidade de estar aqui hoje, por essa excelente aula. Ainda mais hoje um dia especial, né? Dia das Mulheres, então teve uma apresentação só com mulheres aqui falando, e o Flávio abrilhantou no final. Homens à beira de um ataque de nervos, né? Depois dessa aula. Nossa, gente, bioquímica é tão Parabéns maravilhoso. a todas as mulheres que estão aí assistindo, né? Na verdade, é um parabéns 365 dias por ano, né? Jornada dupla, tripla, quádrupla. É isso mesmo. Agradecer também a Priscila pela disponibilidade, por ter preparado os casos clínicos, tá bom? E se mais ninguém tem nada para comentar, nem para perguntar, gostaria de desejar a todo mundo um bom descanso, uma boa noite. E é isso, muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigado pela oportunidade, tá? Tchau, Tchau, tchau para todos. Tchau.